Como explicar o amor que o futebol desperta nos torcedores? A devoção pelas cores de uma camisa? Tarefa árdua, talvez impossível. Principalmente se o coração bate forte por um clube que está longe da Série A há 7 anos. Um time que já passou pela Série D, a 4ª divisão do futebol brasileiro. Procurar uma explicação para esse fenômeno seria tentar encontrar agulha no palheiro. Por isso, o Sport TV Repórter foi atrás do fato. E o que se vê é justamente o Santa Cruz arrastando multidões. Maior média de público do Brasil em 2010, o time pernambucano continuou enchendo estádios. Em 2013, está entre as 3 maiores médias de público do país. Os personagens, as histórias, os números e as raízes dessa paixão, agora no Sport TV Repórter. O tamanho de uma paixão. Como medir o amor? Tem emoção melhor! Se quer saber que o Santa Cruz é campeão time de Guerreiro! Obrigado, Tricolor! Tricolor! Como explicar esse sentimento? Muita paixão, né? Isso vem de família, de sangue, né? Do pai, do avô. Isso aí não tem preço. É tudo bom na vida. É um amor, que a gente tem amor Santa Cruz, é alegria pra gente. De criancinha com 1 ano, a mãe já tá... A criança nasce hoje, a mãe já compra uma camisa tricolor pra vestir da criancinha. É a verdade mais latente que existe, que o Santa Cruz é o clube do povo. A torcida mais apaixonada do Brasil. Está escrito na entrada do Arruda, estádio do Santa Cruz Futebol Clube. Para seus torcedores, este é um título. Quem conhece, confirma. É normal que ela se considere a mais apaixonada por tudo que ela viveu nos últimos anos, por tudo que ela vem acompanhando o time, a equipe do Santa Cruz. Então, é uma torcida maravilhosa, nunca deixou de apoiar a equipe. O ex-zagueiro Ricardo Rocha ganhou o tetracampeonato com a seleção brasileira. Jogou os principais campeonatos do planeta. Quando Santa Cruz me comprou, do Santa Cruz Santa Amaro, eu fui para o Júnior do Santa Cruz. Eu fui tocado por 10 pares de chuteira, eu fui tocado por 10 bolas e 2 jogos de camisa. Mas tudo começou no início dos anos 1980. A gente entra num tri-super campeonato. Cada clube ganhou um turno. E o que é que acontece? O Santa Cruz ele chega ao título. E tem uma coisa que me marcou muito. Eu me recordo que antes da gente entrar em campo, o professor Carlos Alberto falou, gente, vamos entrar de mão dadas. E aquilo ali, a gente nunca tinha feito isso, a gente entrava em campo normal, mas de mão dadas foi a primeira vez. Então, naquela final, Santa Cruz e Náutico, a gente entra de mão dadas. E aquilo com arrancada, aquilo veio abaixo, porque a decisão no Arruda, o estádio veio abaixo, quando ele viu todo jogador, aquilo arrepiou não só os atletas, mas também todo mundo que estava ali. Alguém que conhece a torcida tricolor, porque era um deles. Torcida que inspirou um gesto que marcaria a seleção brasileira. 10 anos depois, foi de Ricardo Rocha a ideia de entrar de mãos dadas com a seleção brasileira, na vitória em cima da Bolívia, no Arruda. Eu me recordo, daquele garoto que saiu em 83, que foi campeão, né? Volta, depois de 11 anos, e a gente dá as mãos dadas. Por quê? Porque ali começa a arrancada do Brasil para ser campeão. Ricardo Rocha foi escolhido embaixador do centenário do Santos. Parece que emoção é um sentimento que tem 3 cores. Eu joguei em grande clube, eu fui campeão paulista pelo São Paulo brasileiro, tricampeão pelo Vasco Carioca, campeão pelo Santa Cruz, fui campeão em 94 pela seleção brasileira no Real Madrid. Enfim, eu tive alguns títulos importantes na minha vida. Mas eu acho que como pessoa, como ser humano, eu acho que esse foi o maior título que eu recebi, de ser embaixador dos 100 anos de Santa Cruz. Eu acho que com o apoio quando eu vou a Recife, eu estou sempre lá, o apoio da torcida, o apoio dos dirigentes. Esse é o maior presente que um ser humano tem, principalmente de um clube, onde você é torcedor, onde você iniciou, onde passaram e passam hoje grandes jogadores, grandes ídolos,
Então, você ser escolhido como embaixador, para mim, é uma satisfação imensa. Se a paixão está perto de completar 100 anos, foi na última década que os números impressionaram o Brasil, exatamente no pior momento da história tricolor. Nos últimos anos, o clube esteve sempre entre os maiores públicos do futebol brasileiro. Em 2010, a maior média de público do Brasil, 30.243 torcedores. O Corinthians ficou em segundo, com um pouco mais de 27 mil torcedores por jogo. Em 2011, de novo, a maior média do Brasil com muita folga, quase 37 mil torcedores em cada jogo. E isso jogando a Série D, a 4ª divisão. Em 2012, outro feito. O Santa Cruz estava de novo entre as 100 maiores médias de público do planeta, com 23 mil torcedores. No Brasil, atrás apenas do Corinthians, com uma diferença. Dos 100 clubes da lista, apenas o Santa Cruz e o Rangers da Escócia jogaram a 3ª divisão. Este ano, o clube disputa com o Cruzeiro, campeão brasileiro, a maior média de público. E o Santa precisou dessa paixão para sobreviver. O presidente do clube, Antônio Luiz Neto, não tem dúvida de que sem a torcida, o Santa teria fechado as portas. Ela é o próprio clube. O Santa Cruz é a sua torcida. O Santa Cruz não teria sobrevivido à crise que vem há 25 anos atingindo ele, de más administrações, de sequelas deixadas nele em razão da forma como o futebol brasileiro foi direcionado. Se não fosse essa grande torcida, o Santa Cruz não teria sobrevivido. Ela acompanhou o clube na Série D, uma série que chega a humilhar um grande clube do Nordeste como é o Santa Cruz. Em tempos de direitos de TV na casa dos milhões, o Santa vai na contramão da realidade do futebol atual. 60% da receita do clube vem das arquibancadas. Com pouco mais de 11 mil sócios em dia, as rendas são a principal fonte de receita do clube. Por isso, no ano passado, a paralisação na Série C foi um tombo. Nós passamos 59 dias parados e aquilo ali fez com que a gente ficasse com quase 2 meses sem ter como marcar as despesas do clube, porque o Santa Cruz não tem apenas despesa com salário. O Santa Cruz tem despesas fixas com justiça. O Santa Cruz tem uma dívida muito grande, infelizmente, um legado que nós herdamos no presente, mas que tem que ser honrado. A última vez que o Santa disputou a Série A foi em 2006. As quedas foram sucessivas, um buraco que parecia não ter fundo. Onde ele quiser, eu tô dentro dele, ó. Passar a 4ª divisão, oh meu Deus, tá de chorar. A torcida do Santa Cruz não merece isso não, bicho. O caminho de volta começou em 2011 e a torcida foi o personagem principal neste retorno. Uma torcida que desloca no dia de tempestade, calamidade pública, 16 mil pessoas daqui para Paraíba, para João Pessoa, isso ultrapassa todos os limites de análise. Às 10 horas da manhã, eu olhei para o relógio e disse, não, com essa chuva, como é que vai ter jogo em João Pessoa? O jogo seria em João Pessoa, porque o nosso adversário trouxe o jogo de lá do Rio Grande do Norte para João Pessoa, porque na terra dele ele não teria público. Então trouxe para João Pessoa, para a torcida do Santa Cruz poder ir para o jogo e ele poder arrecadar. Quando eu via os rádios anunciando que havia uma verdadeira peregrinação, uma caravana na BR-101 em direção a João Pessoa, e que a ponte que liga os estados estava sendo ultrapassada pelas águas. Então eu fui, peguei meu carro, comecei a ir, cheguei até a ponte, passei pela ponte já com um palmo d'água encobrindo ela. Toda a torcida de Santa Cruz foi, nós tivemos recorde no estádio de João Pessoa nesse dia. E quando terminou o jogo, o Santa Cruz havia ganho o jogo e a ponte tinha caído. As imagens fazem parte de um DVD que o Santa vai lançar ainda este ano. A força da torcida que invadiu o Almeidão em João Pessoa para assistir a vitória do Santa em cima do Alecrim de Natal. Ali era reatada uma relação de amor que faria adversários tremerem. Uma volta que teve como ponto alto o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. Durante anos, esta foi a imagem da tragédia. As lágrimas de Reinaldo Gabriel.
elas representaram na queda para a Série D em 2008 o choro de milhões. No dia do jogo contra o Betim, no Arruda, 5 anos depois, lá estava seu Reinaldo, para o reencontro com o Santa, que ele aprendeu a amar. Hoje é dia de alegria, nada de tristeza. De ônibus, de metrô, a pé. O destino do pintor era o Arrudão. E ele não estava sozinho. 60.040 tricolores viram o Santa fazer 1-0. Sofreram com o empate. E ganharam o jogo com um gol de Flávio Caçarrá. Enquanto para tantos a Série B é um calvário digno de pranto, para quem viu o inferno mais de perto, o choro é de alegria. Uma festa que comoveu o Brasil. Comoveu até o experiente técnico Vica. A gente fica meio passado, sabe? De ver a alegria do nosso torcedor. Pô, não tem como dimensionar isso aí, cara. Essa alegria, o pedido do torcedor pra gente, sabe? De voltar à Série B. Pessoas humildes. Festa de milhares de Reinaldos. Nunca uma volta para casa foi tão festejada. Tchau, Série B! Tchau! Tchau, Série B! Tchau! No próximo bloco, as raízes históricas do Santa Cruz. Um clube que já nasceu com o desafio da inclusão social. O Santa Cruz completa 100 anos em fevereiro do ano que vem. E já nasceu com o desafio da inclusão social. O Sport TV Repórter mostra onde começou a popularidade do tricolor pernambucano. A explicação para tanta paixão por um clube pode estar na própria história. Você tem que considerar a origem do Santa Cruz. O Santa Cruz nasceu fundado pelos jovens na porta da igreja de Santa Cruz, no pátio de Santa Cruz, no bairro da Boa Vista. Em 1914, 3 de fevereiro de 1914, para permitir que os afrodescendentes viessem a jogar futebol. Já no nascimento, Santa Cruz dá uma guinada muito forte para ser o mais querido, para ser o mais forte. E é exatamente pelo perfil de sua torcida. O futebol no Recife, Pernambuco, mas no Recife, era elite. Era todo de inglês. O inglês da Jet Western, o inglês do Western Telegraph, o inglês do Country Club. Então, o inglês já é... Hoje ele é elitista, imagina a época. Foi o primeiro clube a botar um jogador de cor, que era Teófilo Batista de Souza, chamado Lacraia, que foi quem criou o nosso escudo. Lacraia é um tipo popular. E esse tipo popular de Santa Cruz talvez tenha sido uma das raízes que deflagrou essa torcida espetacular. O Santa nasceu em 1914, no pátio de Santa Cruz, aos pés da igreja de Santa Cruz. Um time que já nasceu mestiço. O Santa Cruz, quando foi criado, tinha duas cores, preto e branco, que representavam as duas raças, o branco e o preto. Mas já existia o Flamengo do Tenente Colares, que tinha preto e branco nas suas cores. Daí o Santa Cruz ter acrescentado o vermelho, que representava o índio, a origem da nossa população, que foi indígena. Rodolfo Aguiar foi presidente do clube em 1979. Frequenta o Santa Cruz há 65 anos.
Dirceu Paiva, aos 82 anos, é a memória viva do Santa, o maior pesquisador da história tricolor. Os dois são de uma época onde o mundão do Arruda era apenas um sonho. Estádio do Arruda já recebeu jogos com mais de 90 mil torcedores. Hoje a capacidade é de 60 mil. Um gigante de concreto que é a prova viva de um amor sem divisão. E para sair do chão, contou com a força da torcida. O Santa Cruz, para construir o estádio, precisou pedir ajuda do povo, que trouxesse tijolo, trouxesse ferramentas, trouxesse arame, tudo que ajudasse. E depois de um mês, a polícia veio aqui e disse, olha, para com a campanha, porque as construtoras não estão podendo construir nada. Hoje, quando já chegamos com tijolo, não amanhece um tijolo das portas da casa. Nós tivemos que modificar a campanha. As arrecadações dos treinos, os treinos eram pagos espontaneamente, voluntariamente. Corria-se uma bandeira e era jogada a moeda, a cédula dentro da bandeira. E cada treino tinha a participação da nossa torcida. Então pode dizer que a torcida ajudou a construir? A torcida é a grande estrela do Santa Cruz. Náutico e Sport fizeram a decisão e o Santa Cruz estava fora, fez um treino. A renda do Santa Cruz foi maior do que a decisão do Náutico e Sport e o treino. Há uma fidelidade muito grande por parte dos que formam a torcida do Santa Cruz. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse sentimento de fidelidade é absoluto. A nível de você ver o torcedor do Santa Cruz, aquele mais humilde, não ter destino, quer não ter destino, não ter emprego, não sabe para onde vai ao amanhecer o dia, mas tem um radinho de pilha para ouvir, vai. E a resenha que envolve o Santa Cruz. Existe uma outra explicação. Ídolos com a mesma origem social. A começar com Lacraia, o primeiro negro, o homem que criou o escudo, que jogava também. O Santa Cruz sempre tem uma figura que se destaca. Tivemos Detinho, goleiro, depois Birigui, que dizia, é uma pássaro, é um avião, não é Birigui. E sempre um jogador passa a ser o xodó, o agradável. Tivemos desde Éber, o Mazinho. Hoje é Caça-Rato. Caça-Rato, figura folclórica, mas um folclore que foi criado como menosprezo e hoje reverteu em favor dele. Hoje é como respeito. Flávio Caça-Rato, da comunidade vizinha ao Arruda, o menino que era torcedor, conseguiu jogar no Clube do Coração. Fui muito para jogo, usava muito camisa do torcedor, né? E eu ficava olhando os jogadores assim, cara, eu ficava pensando, pô, um dia eu vou chegar aí, cara. Um dia eu vou ajudar esse time. E graças a Deus eu consegui ajudar o Santa Cruz e botar o Santa Cruz na Série B. De chão de estrelas, onde matava ratos para passar o tempo, aos gramados. Para vencer um pai alcoólatra, a falta de dinheiro. E hoje é o xodó de uma torcida que reconhece nos ídolos a própria história. Que reconhece que um gol é para ser comemorado, saboreado como um próprio troféu. Caça-Rato, quando dentro de campo, é um jogador típico do Santa Cruz, do morro, da base, sofrido, lutado e passando por cima de tudo, conseguindo chegar aonde ninguém consegue com o próprio esforço. Caça-Rato seria o retrato do jogador, do torcedor de Santa Cruz, completo. O Santa Cruz foi capaz de esvaziar até uma visita de Santos Dumont, o criador do avião, no Recife. Estava visitando Pernambuco, o Recife, Santos Dumont, que tinha sido a sensação ao rodear a Torre Eiffel num balão que ele dirigiu. O mundo só sabia. E Santos Dumont veio numa comitiva ali pela Rua da Concórdia, mas meia dúzia de pessoas ali acompanhando ele, a Guarda Imperial, o governador ao lado. Quando surge ali, saindo da Estação Central, é onde é o terminal dos bondes, que vinha do Campo da Jaqueira e do Campo da Avenida Maracujá, o bonde era ali. Uma multidão carregando um cara de calção nas costas em direção ao desfile.
as portas abriram, a vibração, quando passou todo mundo, o governador, o que é isso? É Tiano, o jogador que fez o gol, Santa Cruz deu no Botafogo e foi campeão do torneio. Quer dizer, até Santo Dumont, com todo, foi o bicho conhecido pela popularidade do Santa Cruz. A torcida do Santa Cruz talvez tenha também o maior senso de humor do Brasil. Você imagina torcedores que vão ao estádio para ver reforma de gramado? Com vocês, a turma da Tesoura. 50 anos de corneta. Sou Santa Cruz, sou tricolor de coração. Zé do Carmo, 15 anos de Santa, conhece bem a paixão que também faz rir. A grande curiosidade é com o torcedor Bacalhau. Não é? Bacalhau é um torcedor de Garanhuns, onde não só pinta os dentes nas cores de Santa Cruz, vermelho e preto, já que o branco ela existe naturalmente. E o Bacalhau, uma vez ele me falou que o túmulo dele, não é? Ele já está pronto para quando morrer, enterrar ele lá. Só que ele descobriu que um torcedor de esporte comprou do lado. Então ele comprou um túmulo em outro lugar. Então isso é uma curiosidade que eu vi e achei muito interessante. Bacalhau é tricolor da cabeça aos dentes. O torcedor símbolo do Santa Cruz vive em Garanhuns. A casa dele virou ponto de peregrinação dos tricolores. Ele já confirmou a história de Zé do Carmo. Já pensou? A gente já viver no inferno que vive na terra e viver com outro inferno eternamente, um tricolor com rubro-negro discutindo. Um tricolor até depois da morte. Para mim, durante os 65 anos de vida que eu tenho, foi o maior presente que eu pude receber na terra, que é esse caixão. Muitos podem dizer que o sofrimento e o calvário unem torcedores. No Santa Cruz, o sentimento é diferente. Ser recordista de média de público nas 4 categorias do Brasil não é fondativo, não é paixão, é solidariedade. Solidariedade, que fez o campeão Ricardo Rocha se emocionar. Eu tive minha filha, Rafaela, e quando eu me mudei, eu tinha uma cama, na realidade era um colchão, na realidade. E quando eu me mudei logo tinha um colchão e tinha um fogão e não era um berço, era um carrinho que ali ela ficava de berço. E é claro, você está iniciando sua vida. E eu viajei com o Santa Cruz para jogar fora, não me recordo aonde, ia ficar 10 dias, 15 dias fora, e eu viajo. Então, quando eu viajei, os dirigentes de Santa Cruz, eles sabendo daquela situação, eu já era titular tudo, era um garoto que morava em São Martim, tinha ido para outro lugar, tinha me mudado, mas não tinha uma condição, mas eles se reuniram e eles compraram todos os móveis. É uma coisa que eu estou contando legal, só porque eu gostaria de contar isso, porque pouca gente sabe disso. É uma história legal para quê? Para mostrar o carinho que eles tinham por mim, os dirigentes, naquela época, e sabia como jogador, e eu pelo Santa Cruz. E eu, quando eu volto de viagem, quando eu chego em casa, estavam todos os móveis comprados, de televisão, a fogão, a geladeira, tudo. Então, é uma história legal, por quê? Porque sempre foi uma história de carinho, de amor, do respeito dos dirigentes comigo, do respeito meu pelo clube. Então, isso me marcou muito. Eu não contei isso, pouca gente sabe disso. De certa forma, o Santa Cruz representa o Brasil. O Santa Cruz é o retrato do Brasil na sua mobilidade social do século XX. Criado em 14 por pessoas pobres, Santa Cruz cresceu de acordo com o crescimento demográfico do Brasil e de acordo com a mobilidade social que existiu. Então, até hoje, nós temos, dentro da nossa pirâmide, um número enorme de torcedores que são das classes C, D, E, mas hoje nós já temos um número considerável, bastante importante, de torcedores da classe média. Nós temos muita gente que hoje é magistrado, que é desembargador, que é filho, neto de professor de linha primária, de vigilante, de pessoas que vieram da situação mais dificultosa socialmente e financeiramente. Por isso, uma palavra pode definir a história do Santa Cruz. Inclusão. A inclusão que os fundadores queriam na hora que fundaram o clube. É uma torcida de inclusão. No próximo bloco, as histórias e personagens que fazem do Santa o clube do povo. O torcedor que virou massagista e acompanhou todas as quedas e os ressurgimentos do Santa Cruz.
Não importa se é no Brasil. Um clube de futebol é a sua torcida. E na torcida do Santa Cruz não faltam personagens. Figuras capazes de fazer qualquer loucura pelo time do coração. O Sport TV Repórter também conta a história do torcedor que virou massagista e acompanhou bem de perto o sofrimento e a alegria de torcer pelo Santa Cruz. A história do Santa é também a história de seus torcedores. O Arruda é a casa de um monte dessas figuras. Chico da Cobra, Super Santa, Jesus Tricolor. Esses são os mais conhecidos. Mas no dia do acesso, lá está seu Everaldo, uma imagem da Nossa Senhora da Conceição. E basta ir na casa dele para ver o tamanho da paixão pelo Santa Cruz. Eu sou o maluco tricolor! 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 Vamos subir para você ver alguma coisa do meu querido Santa Cruz. Antes de entrar é preciso cuidado com o perigoso Montanha. Perigoso para os rivais. Na casa, não se pode falar o nome do esporte. Até meu cachorro é tricolor. Se você chamar ele de rubro-negro, ele lhe morde. Porque não pode dizer o nome da coisa que dá azar, não sabe? Não pode. Aí tudo é tricolor, sabe? Então veja mesmo, se falar no nome da coisa, aqui é ruim. Então eu chamava assim a coisa, ele não, para meu lado. Poxa, por que esse cachorro? Aí eu disse, você é da coisa, ele pulou em cima para me morder. Então você não gosta da coisa, não gosta não. Ó, tá vendo? O lugar é um santuário tricolor. Onde eu chego, naquela antiga sede do Santa Cruz, não é do seu tempo não, você é menino para isso, viu? Eu tô aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma 7 linha que eu botei, olha aqui, ó, Recife, quarta-feira, 17 de agosto de 1973. Eu gritava gol do Santa Cruz, chutava a barriga da minha mãe, se aquieta, meu filho, se aquieta, meu filho, gol do Tanta, eu vivia Tanta. E o carro? Precisa dizer alguma coisa? Tem quem faça isso com a moto, com a casa inteira. É assim com Arilson, capaz de loucuras pelo Santa Cruz. Saí daqui com outro amigo, sem ter a passagem para voltar, só com o dinheiro da passagem de ida e ingresso. Eu peguei o ônibus e fui para Salvador, 11 horas de viagem. Aí cheguei lá, fiquei esperando começar o jogo. Quando o jogo começou, a gente foi assistindo o jogo lá. Na volta a gente teve que arrumar uma solução para poder voltar, que a gente não tinha dinheiro para voltar nem para comer. Aí a gente passou 11 horas na rodoviária pedindo trocada um, trocada outro, até completar a passagem para poder voltar para casa. Quando eu cheguei em casa eu levei uma surra, né, mas valeu a pena. Acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Então eu estava operado, eu fiz uma cirurgia, eu estava no hospital e daí Santa Cruz estava na 4ª divisão, e precisando do apoio da torcida. E eu saí daqui, a minha família não quis me levar para o jogo, né, e foram embora de carro. Aí daí eu fugi do hospital e peguei a moto e fui embora para João Pessoa, assistir o jogo do Santa Cruz. Arilson, mais um exemplo da paixão pelo Santa. E eu não paro, eu não paro, não. Catatal, por exemplo, o torcedor que virou massagista e viu todas as quedas. E agora, o renascer do Clube do Coração. Esse é um time sofrido, é time do povão, do morro, do pobre, entendeu? É esse time que todo mundo ama. As quedas do Santa Cruz, a gente viveu uma tristeza. A gente estava naquele poço, mas a gente estava subindo, ó. Subiu, até chegar a luz. O momento mais difícil é a chegada no vestiário, velho. Porque você vê... Parece que explode uma bomba em cima de você, né? Entendeu? Todo mundo não fala nada. É horrível. A derrota mais doída, nego, foi quando a gente é o Padê. Essa foi... É como se você fosse pro fundo do poço, velho. Essa é como se você estivesse na água da lama. A gente jogou nos campos aí que é campo de várzea. Me desculpa eu dizer. Eu era torcedor do Santa Cruz, né? Naquela época meu irmão era membro da Santa Manta. E ele trazia as bandeiras lá para casa da Santa Manta, grande, uma bandeira mais ou menos de
de 3 metros. Aí a gente vinha do Osé do Pinho. Tinha Seu Pereira, tinha o pai de Noquinha, que é chamado de Gaiamum. Aí ele trazia a gente, pivete, mais de 30 pivetes para o Arruda, né? Ver o Santa Cruz jogar, né? Ali. Aquela parte ali. De baixo. Aquele ali era geral, entendeu? Arquibancada geral. Ou ficava em cima, na geral, ou ficava embaixo. Entendeu? Era aquela parte ali, por trás do gol. Entendeu? Que eu via muito Luiz Neto pegar a bola. Luiz Neto, Biringuim, entendeu? Aí uma vez eu disse para Gaiamum, uma vez você vai ver, eu tá aí. Aí os caras disseram, tu nem bate bola, como é que tu vai estar aí? Como eu não sei. Ele assim, entendeu? Trabalhando a luz do sol. E ele com o povão, tá brilhando o coração. Qual é um clube que bota 70 mil pessoas numa Série D? A torcida é sofrida. Vem do subúrbio, dos morros. A alegria da torcida é o Santa Cruz. Quando o Santa Cruz vai jogar. Quando a gente vem de lá, dali da encruzilhada, quando o ônibus entra assim, vê a torcida, aí começa a ter adrenalina. Aí você vê, mostrar para o jogador a história do Santa Cruz, que ele está vivendo. E mais de 30 mil pessoas atrás daquele ônibus, chamando, cantando, indo do clube, junto do ônibus, entendeu? Aquela multidão parecendo o gado da madrugada, aí você vê aquela adrenalina. Agora chegou a hora, viu? É essa hora que a emoção bate. E vamos lá, pra gente sacramentar a festa. Eu me sinto como fosse uma pessoa da energia para passar energia para o meu jogador, entendeu? Eu tenho que ir com aquela energia toda para o meu jogador chegar lá e brilhar. Essa torcida é demais. Ó. Eu vou separar, não tem Corinthians, não tem Flamengo, não tem Barcelona. Essa torcida do Santa Cruz é fora de série. Todas as classes, cores, unidos pela geografia. Todo tricolor tem uma ligação com a Arruda. Jerônimo Luiz de França, idade 59 anos, tricolor de coração. Uma das perguntas obrigatórias assim, do nosso bate-papo foi qual time, né? Que ele torcia. E aí, quando ele falou que torcia para o Santa Cruz, para mim, eu brilho nos olhos, assim, na hora de sopa. Uma das piores decepções que eu tive no Santa Cruz foi aquela viagem de Sobral, que a gente foi certo que se classificaria e chegamos lá, perdemos o jogo. A gente sabe que todos os grandes clubes do mundo passam por problemas. E o Santa Cruz não poderia estar fora deles, né? Foi da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, e eu quase que eu vi da quarta para nada. A gente fez um pacto em casa, né, que quando acabou o jogo e o Santa Cruz não ganha o jogo, ou empate, ou perde o jogo, a gente esquece futebol. Então vamos falar sobre outro assunto, para realmente não ter esse problema de estar remoendo a derrota. Troquei de coração, mas ele continua sendo tricolor.
Inclusive teve até alguém que perguntou, rapaz, e se esse coração na hora que tu tivesse na cirurgia, dissesse, rapaz, o coração que tem é rubro-negro. Aí eu dizia, fecha o corpo, deixa o coração velhinho, fraco, se acabando, só com 16%, mas pelo menos ele é tricolor. Eu não queria nenhum rubro-negro, nenhum alvirrubro aqui dentro desse peito, de maneira nenhuma. Não tem opção, ele já está... Até, né, mostrar aqui, né, lógico. Vim para vencer, como todo tricolor é. A ideia inicial do casamento, inicial mesmo, era casar aqui. Mas aí a gente decidiu fazer um casamento no interior e lá no casamento só foi, assim, o que mais tinha era tema que lembrava o Santa Cruz. Né? Então, assim, aí foi música de Santa Cruz. Bruno entrou para casar, né, a lapela e tinha um botão no Santa Cruz. Por baixo da roupa dele ele usava uma camiseta oficial do Santa Cruz. Muitas coisas boas da minha vida veio através desse escuro e através de Santa Cruz. O nosso fotógrafo, ele topou de vir aqui para o Arruda uma semana depois do casamento, a gente com um traje, eu de noiva e Bruno de noivo, eu com meião, futebol e chuteira. E aí a gente tirou fotos aqui, então tiramos foto no gramado, tiramos fotos nas cadeiras, na concentração, na sala de musculação. Então, assim, foi uma oportunidade que a gente teve e, assim, foi bastante emocionante. Aqui, vamos dizer assim, é um pedacinho do céu que pertence a Jerônimo, porque eu sou sócio patrimonial, eu tenho um pedacinho aqui também, né? Então é um pedaço do céu, quando eu chego aqui eu me renovo. Ela é a mulher que eu escolhi para casar, e o Santa Cruz o time que eu escolhi para torcer. Santa Cruz, junta mais essa vitória. Santa Cruz, a teu passado de glória. É dia de decisão, vale o título da Série C. Santa Cruz e Sampaio Correia chegam ao jogo de volta. De hoje não passa, hoje teremos volta olímpica aqui no estádio do Arruda. E os times estão em busca deste troféu. Aí é a taça do campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Os times que já estão classificados para a Série B de 2014. A torcida do Santa está chegando em grande número outra vez para fazer um outro grande espetáculo aqui no estádio do Arruda. Essa torcida que empurrou esse time durante toda a competição. E aí está o Santa Cruz. Para delírio do torcedor aí, um dos torcedores mais apaixonados do Brasil. Eles se consideram o mais apaixonado, né? A torcida mais apaixonada do Brasil. Está em campo o time do Santa. Chegando mais uma vez a decisão de um título nacional. Chegou a decisão da Série D há 2 temporadas contra o Tupi. Acabou ficando com o vice-campeonato. E chega, tem mais uma oportunidade de decidir título nacional. Em campo o time do Santa. Com barulho do torcedor tricolor. Vai começar a decisão, vale o título da Série C do Campeonato Brasileiro de 2013. Santa Cruz e Sampaio Correia, com você ligado no Sport TV 2, ligado no canal Campeão. Começa o jogo, é o jogo de volta, 0-0 no jogo de ida lá em São Luís, no Maranhão. Agora o jogo de volta, o jogo decisivo aqui no Recife. Dedé, o contra-ataque agora do time pernambucano. Avança o Santa Cruz, Luciano Sorriso. Preparou o chute, bateu forte pro gol, defendeu o goleiro, soltou o Dedé! Gol do Santa Cruz! O povão tricolor pernambucano comemora! E os jogadores também. Muito aqui no estádio do Arruda. Dedé aos 33 minutos do primeiro tempo. Luciano Sorriso arriscou de fora da área. Rodrigo Ramos defendeu, espalmou, mas deu rebote. E aí o Dedé acompanhou a jogada e completou para o gol. 1 para o Santa, 0 para o Sampaio Correia.
Caça-Rato, a chance do gol! Gol do Santa Cruz! Flávio Caça-Rato! Menos de 1 minuto de jogo no segundo tempo. E ainda comemorou estilo Cristiano Ronaldo. Eu estou aqui! Flávio Caça-Rato, aí o passe para o atacante do Santa. E de pé esquerdo tirou do goleiro Rodrigo Ramos, bateu no cantinho e fez o segundo gol do Santa. Por outro ângulo, a defesa de Thiago Cardoso. Chute do Júnior Chicão. Thiago fez a defesa. Pode ser a defesa para garantir o título, viu? Edgar vem para o ataque, pode ser a última oportunidade para o time do Sampaio. Railan pelo meio, Cleitinho. Júnior Chicão também pediu. E tirou de cabeça o Renan Fonseca. Ainda o Sampaio. Arlindo Maracanã. Precisa de um gol para conquistar o título do Sampaio. O Santa precisa que o jogo acabe, né? Com esse resultado, o Santa é campeão da Série C. Tem escanteio para bater o time do Sampaio Correia. Nem vai bater o escanteio. Termina o jogo. E o Santa Cruz é o campeão da Série C do Campeonato Brasileiro de 2013. A torcida do Santa pode juntar mais esta vitória. O Santa Cruz é campeão brasileiro da Série C, o primeiro título nacional da história do clube. Eu sou Santa Cruz, de corpo e alma, de ser sempre, de coração. Pois a cobrinha quando entra no gramado, ficou toda arrepiada e tudo com satisfação. Eu sou Santa Cruz, de corpo e alma, de ser sempre, de coração. Pois a cobrinha quando entra no gramado, ficou toda arrepiada e tudo com satisfação. Sai, sai de mim, deixa de prosa, ou seu leão. Fiquem com cuidado com lotação. Quem matou pássaro preto, tricolor é tradição. Eu sou Santa Cruz, de corpo e alma. Em